assistindo às aulas, que é o mais importante. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades. Espero que vocês estejam acompanhando todos os conteúdos bem direitinho, tá? E vocês já sabem que a gente já fez aquele acordo, né? Bateu alguma dúvida, ficou alguma coisa sem entender, coloca lá nos comentários que eu vou lá, respondo para vocês, tiro essas dúvidas para vocês. Ou quando a gente se encontra nas nossas videochamadas, professora, ficou aquela dúvida, vamos tirar, vamos resolver, que aí a gente faz, ó, isso tudinho juntinhos, porque por enquanto é assim que a gente faz, né? Eu aqui, vocês aí, eu de um lado da tela, vocês do outro, mas a gente está conseguindo levar e a gente vai conseguir passar por isso, não é verdade? Outra coisa muito importante, vocês lembram, semana passada, falei para vocês que o conteúdo ele ia ser dividido em duas partes. Na realidade, não é que ele iria ser dividido em duas partes, é que o conteúdo ele apresentava duas organizações sistêmicas. Ele apresentava a organização sistêmica com relação ao esqueleto, que foi o sistema locomotor ou o sistema esquelético, e que esta semana a gente iria ver a sua parte estrutural, só que quando recobre a estrutura esquelética. E aí seria o sistema muscular. Lembraram? Bateu aquele, eita, lembrei que a professora falou, pronto. Se não bateu, zero bronca, ó. Tranquilidade, sabe o que é que faz? Dá uma pausa, vou assistir o outro para relembrar, depois eu volto para esse, porque pode ser que a professora, ó, faça alguns questionamentos que eu preciso lembrar. Mas a gente segue, tá certo? Como eu já dei o spoiler, já dei a dica, já falei, vamos trabalhar o quê? Sistema muscular. Peraí, professora, eu acho que eu já ouvi essa palavra. Eu acho que a senhora já falou sobre isso alguma vez. Já falei. Lá atrás, lá no começo. Lembra quando a gente foi trabalhar os tecidos? Lembrou? Pronto. O que acontece? Um dos 4 tecidos que a gente trabalhou foi o tecido muscular. Lembra que a gente trabalhou tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular. Eita, é verdade, professora, a senhora trabalhou tecido muscular. Tem alguma coisa a ver com o que a senhora está colocando hoje? Tudo a ver. Tecido muscular, ele vai dar origem aos músculos e esses músculos vão formar o sistema muscular ou o sistema que vai recobrir a nossa estrutura locomotora. E é sobre ele que hoje vamos discutir. Primeira coisa que eu coloquei para vocês: sistema muscular. No corpo humano existe uma enorme variedade de músculos, os mais variados, com vários tamanhos, vários formatos, onde cada um tem a sua disposição conforme o seu local de origem e de extensão. A professora falou, palavras muito bonitas, mas explique pra gente o que a senhora está querendo dizer por aí com isso. Então, eu quero explicar para vocês que o sistema muscular é formado pelos músculos. Isso aí vocês já entenderam. E que esses músculos eles não são todos iguais. Eles vão apresentar formatos diferentes, eles vão apresentar tamanhos diferentes e eles vão apresentar funções diferentes de acordo com qual órgão eles estejam recobrindo, de acordo com qual estrutura esquelética eles estejam recobrindo. Porque isso aí a gente já viu, mas eu vou lembrar de novo com vocês, já a gente vai ver de novo. O tecido muscular ele é dividido em 3. Tecido muscular liso, tecido muscular estriado e tecido muscular cardíaco. Tecido muscular cardíaco eu já sei. É o tecido muscular que recobre o coração? Exatamente. Tecido muscular liso é o que vai recobrir a musculatura dos nossos órgãos, que fazem o movimento de contrair e relaxar os nossos órgãos. E o estriado é o que vai aqui, ó, os nossos músculos, que vão recobrir a nossa estrutura esquelética precisamente, que vai dar essa força toda que vocês estão vendo que eu tenho. Toda essa musculatura, ela é formada por tecido muscular estriado. E aí vamos conhecer um pouquinho de cada um, ver como cada um se comporta quando eles agem diretamente nos nossos ossos ou na nossa estrutura esquelética. Por isso a gente já vai para a próxima. E aí
208 ossos. Nós vimos isso. Foi o que a gente combinou. Então agora a gente vai ver quantos músculos aproximadamente nós temos. Isso é fácil. Se eu tenho 206 ossos, eu vou ter 206 músculos. Nananina, não. Não é assim que funciona, nem é assim que vai funcionar. Então vamos entender como é que funciona e quantos músculos nós temos aproximadamente. Qual é esta caracterização muscular e como é que funciona? Nós temos aproximadamente 212 músculos. Anota aí, é músculo para dar e vender. A gente chega no ano de 2050 e ainda tem músculo para a gente falar, se brincar. Nós temos 212 músculos, nos quais eles são divididos em dois grupos. 112, eles vão estar na região frontal, ou seja, na frente, na parte frontal do nosso esqueleto. E 100 estarão na parte dorsal, na parte de trás da nossa estrutura esquelética. Ou seja, na minha região frontal eu tenho 112, na minha região dorsal eu tenho 100 músculos que formam o meu sistema muscular. Seguindo, como eu falei, cada músculo ele tem uma função, cada músculo ele vai ter um formato, ele vai ter um tamanho, ele vai ter uma localização. Isso faz também com que cada músculo receba um estímulo. O que é estímulo, professora? Explica aí. Veja só, quando a gente fala em estímulo, ou quando a gente fala em caracterização dos estímulos dos músculos, a gente está falando desse ato, de contrair e relaxar, de deixar o músculo mais rígido ou o músculo mais amolecido, quando a gente fala da nossa estrutura esquelética, ou o pulsar do coração. Não é você que fica, bate o coração e lá o músculo fica pá, pulsando. Não. Isso aí acontece por causa do que a gente chama de nervos motores ou nervo motor, que vai enviar esses impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos é que vão fazer o funcionamento do contrair e do relaxar da nossa musculatura, que vão agir nesse processo. E de acordo com cada grupo muscular que a gente esteja falando, seja ele o liso, seja ele o cardíaco ou seja ele o estriado. Seguindo depois disso, vamos para o próximo ponto que eu coloquei para vocês. Outra característica importante sobre o sistema muscular. Ele é capaz de efetuar intensas variedades de movimento. O que é que eu estava falando para vocês? Sobre o ato de contrair e relaxar na musculatura, ou seja, o músculo contrair ou o músculo relaxar vai influenciar, vai interferir também nessa questão dos seus vários movimentos. A gente sabe que os nossos músculos, eles realizam vários movimentos e eles se adaptam a vários movimentos, se adequam, na realidade, a vários movimentos de acordo com a necessidade do nosso corpo e de acordo com os impulsos nervosos que são enviados. E aí esses impulsos nervosos e esses movimentos é que vão fazer o conjunto do nosso sistema muscular. Para a próxima. Para a próxima eu trouxe mais uma característica importante. Salienta-se a importância dos músculos nas posturas e nas dores, pois sabes que muitas lombalgias e cervicalgias são provocadas por encurtamento de músculo. O que a senhora está querendo dizer com isso? Vejam só, muitas dores que a gente tem na nossa coluna vertebral, que a gente chama de nossa lombar, são relacionadas a pequenas lesões que os nossos músculos sofrem. Porque qual é o papel do músculo? Qual é a função? Como é que ele trabalha? Como é que ele vai agir? Ele vai justamente recobrir a nossa estrutura esquelética, para que essa estrutura esquelética recoberta, ela não venha a sofrer lesões ou atrito. E o fato dela não vir a sofrer lesões ou atrito, estará justamente relacionada a isso, a essa questão ou a esse posicionamento com relação à nossa estrutura muscular. Quanto mais estrutura muscular saudável, com o seu formato, com sua função
adequada, menos problemas nós vamos ter mais para frente com relação tanto ao nosso sistema esquelético quanto com relação ao nosso sistema muscular. Seguindo, eu trouxe para vocês uma amostra do que é a nossa musculatura ou do que é a nossa estrutura muscular. Lembrando que foi o que eu falei para vocês, aqui na nossa parte frontal nós temos 112 músculos e aqui ó, na nossa parte dorsal nós temos 100 músculos. E aí vocês podem ver que ó, nós não conseguimos ver nenhuma estrutura esquelética, e sim toda uma estrutura muscular que recobre tanto na parte frontal quanto na parte dorsal. Não vemos esqueleto. Coisa que eu mostrei nos slides passados para vocês, da aula anterior, foi o que? A nossa estrutura esquelética. Mas agora, ó, nossa estrutura esquelética ela está toda recoberta de músculo. E o fato delas estarem todas recobertas de músculo é justamente para que não haja o atrito ósseo, ou seja, o osso ele não entre em atrito, em contato com as regiões. Por isso que nós temos todo uma cobertura muscular. Todo este papel de cobrir, de recobrir, está relacionado justamente à nossa musculatura. Vejam, todo o nosso corpo ele tem uma estrutura muscular, não esqueçam. Frontal, 112, dorsal, 100, totalizando 212 músculos que compõem um esqueleto humano ou um corpo humano. Vamos para a próxima. E aí vamos lá. Coisas importantes que a gente precisa saber ou fatos importantes que a gente precisa lembrar quando se fala com relação ao sistema muscular. O que é que acontece? Os músculos eles podem sofrer lesões ou eles podem vir a ser danificados se nós realizarmos um movimento brusco e aí nosso sistema nervoso ele não consiga vir captar, e aí é o que a gente chama de lesões musculares, quando a gente vem distender o músculo. O que é distender um músculo, professora? Fazer um movimento brusco, no qual este movimento brusco vai fazer com que o músculo ele contraia ou ele expanda de maneira muito rápida, maneira abrupta, e não consiga enviar essa informação para o cérebro. E aí quando ele não consegue enviar essa informação para o cérebro, o movimento ele sai inadequado ou ele sai errado, podendo vir a causar uma lesão ou podendo vir lesionar. Seguindo, quais as patologias, quais as doenças que a gente pode ter com relação ao sistema muscular? Isso acontece, professora? Acontece. Todos os nossos sistemas ou todas as nossas organizações sistêmicas, elas estão propícias ou propensas a sofrerem lesões ou sofrerem o que a gente chama de patologias. Nosso sistema muscular não está diferente. Falei para vocês agorinha sobre o distender o músculo ou realizar um movimento abrupto que venha a fazer com que esse músculo ele se expanda, ele se estique de forma errada, inadequada e possa causar alguma lesão. Temos outras chamadas de lombalgias, cervicalgias, dores no nervo ciático, entorse de tornozelo, tendinite, entre muitas outras. São lesões que a gente pode vir a sofrer na nossa musculatura ou lesões que a gente pode vir a sofrer na nossa estrutura muscular e que podem causar danos, porque quando você sofre uma lesão muscular, se ela não for tratada, ela pode fazer com que esse músculo ele perca a sua funcionabilidade ou ele perca o seu papel principal. Quando ele perde a sua funcionabilidade ou ele perde o seu papel principal, ele causa um déficit muscular, ou seja, um déficit na musculatura. E aí ela começa a trabalhar ou ela começa a agir de forma inadequada, fazendo com que não haja uma constância correta. Próximo que eu trouxe para vocês foi quais são os movimentos, o que é que acontece com relação à musculatura. Como eu falei, nosso sistema muscular ele recobre o nosso sistema esquelético. Então ele não deixa de ser um sistema que a gente chamaria de um sistema também locomotor.
ele auxilia no processo locomotor. Quando ele trabalha junto com o esquelético, ele está trabalhando junto nesse processo de locomoção. E esse trabalhar junto no processo de locomoção vai trazer o que a gente chama de movimentos para os nossos ossos. Não é só os ossos, ou não é só o nosso esqueleto que está movimentando. É toda a nossa estrutura muscular que está movimentando, é toda a nossa estrutura que está realizando esse movimento, ou que está fazendo com que esse movimento aconteça, ou que esse movimento venha a acontecer. Para o próximo, como eu falei, existem algumas definições que a gente também ainda pode dar para o músculo, que a gente viu lá quando a gente já trabalhou tecido muscular. E uma delas eu trouxe para cá para vocês relembrarem. Pode se definir como músculo, como um conjunto de células musculares organizadas, unidas por tecidos conectivos. Olha a palavra tecido entrando novamente, ou seja, eu estou falando de tecido muscular, que são um conjunto de células unidas com características e formatos específicos que vão dar origem ao nosso tecido muscular. Sempre, sempre, sempre você lembrando, não esquece, eu já falei isso 3 vezes, eu já espero que Laura tenha anotado, Nakamura tenha anotado, Elias tenha anotado, todo mundo já tenha anotado. Tecido muscular, quando a gente fala nele, a gente tem que lembrar que ele pega 3 proporções: o liso, o estriado e o cardíaco. Não esquece. Então, quando a gente fala em um conjunto de células unidas, organizadas, você não pode deixar de esquecer. Está certo, minha gente? Eu acho que não, né? Você não pode deixar de falar, agora está certo. Você não pode deixar de falar que essas células unidas e organizadas, elas apresentam 3 grupos distintos: liso, estriado e cardíaco. Não esqueçam. Anotem, grifem, botem como muito importante. Vamos para o próximo. Os movimentos, com relação aos movimentos musculares. Quais são os movimentos e quais são os órgãos que estão dotados desse processo de movimentação muscular? E aí a gente tem a cabeça, o pescoço, o tronco, nossas extremidades, todos esses elementos corpóreos que a gente tem, ou seja, todos esses movimentos que vocês veem realizando, eles estão atrelados à nossa musculatura, ou seja, o nosso esqueleto recoberto pelos nossos músculos. E aí esse processo de estar recoberto pelos nossos músculos é que faz com que a gente consiga realizar os movimentos. E aí, também temos os nossos órgãos. Sabe o que a gente chama de movimento involuntário? Movimento involuntário é aquele que eu não mando para que ele aconteça. Eu estou aqui, dando aula para vocês, discutindo com vocês, meu coração está batendo. Meu sistema digestório está funcionando, porque eu almocei. Então, tá lá, trabalhando, porque eu lanchei. Tá lá eu trabalhando. A hora que a aulinha sai para vocês é porque eu tomei café, de 8 horas da manhã, né? Então, vê. O que acontece? Eu estou aqui, interagindo com vocês e meus órgãos estão realizando movimentos sistêmicos. E esses movimentos sistêmicos estão relacionados à nossa estrutura muscular. São elas que auxiliam, ou são elas que ajudam para que esses movimentos, chamados de movimentos involuntários, venham a acontecer. Próximo conteúdo, aqui são as características ou as divisões que podem acontecer com relação à musculatura humana. A gente tem a esquelética ou esquelético, que vai ligar o esqueleto aos músculos. E aí vai ter esqueleto ligados aos músculos, ligado à cartilagem. Lembra que eu falei para vocês semana passada, a cartilagem que fica entre as nossas estruturas ósseas, que fazem com que os ossos eles não tenham entre si o que a gente chamaria de um contato direto, pronto. E aí, que vão fazer com que a gente tenha esse invólucro, essa estrutura do corpo humano, que é a que nós vimos alguns slides atrás. Deixa eu voltar nesses slides para vocês saberem quais são os que eu estou falando. Aquele, volta, 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 volta. Aqui, pronto. Aqui a gente tem toda uma constituição. Essa camada de fora, que são os músculos. A camada interna, que é o nosso
que está relacionado ao osso, cartilagem e estrutura muscular. Segue. Mais. Parou. Então, ó, é isso que a gente chama, ó, de elementos de conjuntura ou elementos de conjunto do que a gente chama de o esqueleto em si ou da nossa estrutura esquelética. Seguindo, a gente vai para o próximo, que são os nossos elementos viscerais. Professora, que palavra é essa? O que é que significa isso? Quando a gente fala em termos biológicos, em termos médicos, em termos, assim, sabe, bem científicos, quando a gente fala em viscerais, nós estamos relacionados aos nossos órgãos. Então, é toda a estrutura muscular que vai fazer, que vai recobrir ou que vai se acoplar à nossa estrutura de órgãos para que eles consigam realizar os movimentos e que eles consigam ter um elemento protetor ou uma estrutura protetora. E por fim, nós temos os cutâneos, que são categorias à parte. São elementos à parte da nossa estrutura. Está relacionado aos músculos, por exemplo, que estão relacionados às nossas cavidades. Boca, nariz, ouvido. São as cavidades que a gente apresenta e que também tem essa estruturação muscular. Vamos para o próximo. Ó, trouxe para vocês o que eu já venho falando, ó, sobre os exemplos de músculos. Quais foram os que eu vim batendo desde quando a gente começou a falar? O cardíaco, o esquelético, que também é conhecido como estriado, e o liso ou visceral, que está relacionado aos nossos órgãos. Então, ó, tá aqui, ó, todos os três tipos ou os três elementos musculares que a gente pode apresentar. O que a gente chama de cardíaco, que está relacionado ao nosso, ó, coração. Aqui, ó, bem bonitinho, ó, para vocês, o coraçãozinho. O nosso esquelético, que está relacionado aos nossos músculos que recobrem a nossa estrutura esquelética ou o nosso esqueleto. E o liso, que está relacionado aos músculos que vão recobrir os nossos órgãos, que também podem ser chamados de vísceras ou visceral. Próximo elemento. Aqui, ó, alguns outros músculos que a gente pode encontrar, que eu falei para vocês, ó. Nos nossos olhos a gente vai ter elementos musculares. Na nossa língua a gente vai ter elementos musculares. No nosso intestino nós vamos ter elementos musculares. Ou seja, em toda a nossa estrutura corpórea nós vamos encontrar elementos musculares. Eles fazem parte de toda a nossa constituição corpórea para também auxiliar, ó, nos nossos movimentos voluntários e nossos movimentos involuntários, que são tão importantes e que a gente precisa deles para que o nosso funcionamento ele ocorra de forma adequada. Seguindo, aqui, ó, nosso músculo esquelético que eu falei para vocês, olha, o ato de relaxar e o ato, ó, de contrair, ou seja, o músculo relaxado ele tem um tamanho reduzido, ele tem um tamanho menor. Quando ele tem uma contração, ele aumenta o seu tamanho, porque há um acúmulo maior sanguíneo, então ele fica mais enrijecido. Então, ó, os exemplos que eu trouxe para você entender o que eu falo tanto de contrair e relaxar, de abrir e fechar o movimento muscular. Ó. Ele relaxado e ele contraído, para você entender esses dois processos com relação à musculatura. E aí a gente segue. Algumas ações que os músculos podem executar, eu venho falando, já venho batendo na mesma tecla, desde quando a gente começou essa aula. Está muito relacionado aos movimentos. Tanto que a gente trabalha o esqueleto e trabalha o músculo em contrapartida ou junto, justamente para que ocorra essa interligação entre os movimentos, todo esse processo de movimentação que a gente chama de unidade motora. E aí, ó, coloquei aqui para vocês também com relação a uma coisa que eu já venho falando, ó, já venho batendo, que é a questão motora, e a gente não pode deixar de falar. A musculatura, ela está atrelada a essa questão motora, a questão do movimento, então não esqueçam, sempre que eu falar com relação à musculatura, eu vou estar falando, ó, sobre a questão motora, o movimento, o contrair, o relaxar, que eu mostrei, ó, no slide anterior. Volta.
Volta. Aqui, ó, o contrair e o relaxar. Justamente essa questão do movimento. Segue, segue. Pode ir para o próximo. E aqui, ó, mais algumas coisas também estão relacionadas à nossa musculatura, mas aí, ó, vem para a questão cerebral. Como assim cerebral? Também tem músculo no cérebro. Nosso corpo ele tem uma constituição muscular. Eu não falei sobre o musculismo que está relacionado aos nossos órgãos. O cérebro ele também é um órgão, então ele também vai ter esse tônus muscular que vai também estar relacionado aos movimentos, aos impulsos nervosos que nós realizamos. E a gente vai, e aí ó, os movimentos que a gente chama de movimentos, que são movimentos primários, conhecidos como movimentos antagonistas e agonistas, o que sejam isso? Movimentos premeditados e movimentos que não são premeditados com relação à nossa estrutura muscular, ou seja, os movimentos voluntários e os movimentos involuntários que a gente já vem, ó, batendo nessa tecla, ou que a gente já vem falando sobre eles desde o começo. E aí a gente segue aqui, ó, as informações com relação ao movimento agonista e o movimento quase que não sai pra gente, antagonista. Se você não quiser falar, também não fala, não, só escreve, porque quase que não sai, entalou assim, ó, ficou aqui na garganta. E aí, ó, de forma escrita para você entender a questão de como ele acontece, o ato de contrair, o ato de relaxar, esses movimentos eles interagem no conjunto que é o nosso sistema locomotor, junto com o esqueleto e junto com o muscular. E aí eu acho que eu coloquei mais alguma imagem para vocês, exatamente, para falar justamente sobre essas divisões com relação à musculatura, como é que ela age, como é que ela interfere, como é que ela faz o funcionamento. Aqui nós temos uma concentração maior do que a gente chama de músculos lisos, porque a gente tem uma concentração maior de órgãos. Aqui nessas estruturas a gente tem uma concentração maior do que a gente chama de músculos esqueléticos, porque a gente tem uma concentração muscular, ou seja, uma musculatura que é mais presente e que faz todo este processo. E aí eu trouxe justamente para vocês entenderem essa divisão. Com isso, a gente vai finalizar nosso conteúdo relacionado a esqueleto e musculatura. E juntos é o que a gente chama de nosso sistema locomotor. Já sabem, quero o exercício do capítulo pronto, quero que vocês, se ficaram com dúvida, olha, faltou isso, faltou aquilo, coloca lá para mim nos comentários, assistam às aulas que eu estou bem de olho em vocês e durante as nossas conferências, fiquei com dúvida aqui, vamos discutir, vamos falar de novo, que a gente ó, continua nesse bate-papo assim. Daqui e dali a gente vai se encontrando e vai se resolvendo e fazendo acontecer. E até a próxima aula.